muito obrigado por ter aceito o convite, né, para participar desse projeto. E vamos começar falando da tua juventude, infância, onde é que você nasceu, quando, como é que era a tua família, né, antes ainda de ir para a faculdade, para ter uma visão. Nasci. Obrigado pelo convite. Sinto-me lisonjado e logo bombardeado a velho e sênior. Esse é um presente de grego um pouquinho, mas isso é interessante. Eu nasci quase 60 anos atrás em Palermo, na Sicília, de uma família siciliana de intelectuais, de pequena classe média. Meu pai e minha mãe meu pai e meu tio, recém-falecido, pessoas bastante conhecidas no mundo do cinema de Roma, criaram um círculo junto com outros jovens, alguns quais famosos, o círculo do cinema em Palermo. Minha mãe, pelo contrário, era apaixonada pelas marionetas sicilianas e tentou, no momento que começava a aparecer a televisão, que essas formas, como os contos populares, o teatro de rua, entravam em crise por causa da televisão, tentou recuperar, animar o mundo dos títeres, traduzindo para os sicilianos famosas peças de títeres escritas por Garcia Lorca. Então, fora de lugar, mas essa preocupação para com o antigo, que para outro lado da minha família, que eu amo igualmente, era considerado de velho, que para nós havia uma sensibilidade que vem parte pela formação, parte comunista de meu pai e criptocomunista de minha mãe, catocomunista de minha mãe. Me mudei para Roma pequenininho, tinha 2 anos, minha família se mudou para Roma, meu pai começou... Que ano que você nasceu? 56. 5 de outubro de 56. E a mudança para Roma foi? Eu tinha 2 anos. Que motivo? Não, porque meu pai e minha mãe foram trabalhar, meu pai na indústria do cinema de Roma, na produção de filmes. Tinha essa pequena distribuidora de filmes, produtora de documentário em Palermo, e fizeram documentários etnográficos, tinha máquinas ainda deixadas pelos alemães. E com esse pequeno equipamento e alguma grana de família, foram em Roma continuar com esse serviço de alugar e projetar filmes. E alguns dos quais chegaram a ser filmes de sucesso, como A Bela e a Rainha, com Ugo Tognazzi, por Marco Ferreri. Fizeram alguns filmes importantes. Um filme interessante foi com o diretor era Carlo Rizzani, recém-falecido, foi O Ouro de Roma, a história do levante judeu em Roma durante a ocupação nazista. Uma história muito complicada, porque na verdade não houve levante nenhum, mas o Partido Comunista Italiano mandou fazer um filme sobre um levante, houve uma entrega. Nós temos um sobrenome judaico, né? Sansone, Sansão, mas nós vendemos muito rapidamente, minha família. Como muitos outros judeus sicilianos, nos convertemos e reconvertemos. Então, uma família que trabalhou com isso. Memórias, estou agora preparando meu memorial, então fiquei pensando que significa como infância ter crescido em um ambiente não somente felliniano, mas do lado de Fellini. O irmão de Fellini, Riccardo, frequentava a nossa casa e nos animava quando criança com aspirador de poeira, fazia um serpente, me lembro. Minha juventude foi felliniana, mais ipsiliteris. Cresci e celebrei carnavais em Cinecittà, onde minha mãe conseguia sempre pegar alugado, quase grátis, roupas e nos organizava costumes maravilhosos de antigos romanos, de Lawrence of Arabia, de oficial da SS, não sei porquê, eu pequeno, sim, podia ter escolhido coisa um pouco menos politicamente incorreta, mas todos absolutamente de algum anão da SS conseguiam um uniforme. Também minha vida foi assim. Depois eu comecei rapidamente a frequentar uma escola, obviamente, pública na Itália, tudo, graças a Deus, escola pública. Tinha irmãos? Sim, tenho um irmão e uma irmã. Um irmão que vive na Itália agora, uma irmã que vive em Londres, que faz trabalho típico dos italianos, prestar móveis para ingleses de sangue azul, que adoram esse italiano, para esse tipo de coisa. Moro em Londres há quase 20 anos. Me meti muito rapidamente, frequentei a escola Montessori, a escola criada por Maria Montessori,
que é uma escola pública fenomenal, onde as pessoas tinham sido treinadas por Maria Montessori, os vídeos professores. É uma escola totalmente pública. Mas aí, claramente, a primeira noção de história, se queremos história social, e essas ideias que minha mãe me dizia sempre que Jesus era o primeiro socialista, essa mistura. Rapidamente me meti, chegando aos 15, 16 anos, era uma época de grande sensibilidade política na juventude secundarista, eu me envolvi em política muito rapidamente, na extrema esquerda. Mas o que é alguma... Luta contínua, muito associada ao Otelo de Carvalho em Portugal e aos Pontes na Alemanha. O grupo de inicialmente Liberação na França, quando Liberação era uma organização, não somente um jornal. Iniciamos um cotidiano, comecei a escrever, mas logo me meti em política, fui logo preso com 17 anos, fiquei 15 dias preso por besteiras. O motivo era a sedição, subversão, organização subversiva, tentar enfiar uma tentativa de homicídio, mas não tinha tentado matar ninguém. Só tinha batido um policial que estava batendo em meu irmão. Só que esse policial era um delegado. Eu tinha 17 anos, então fiquei preso e depois fui solto, junto com 150 outros, uma coisa assim. Mas foi formativa a prisão, porque nós chamamos, inclusive, na organização, nos mistura muito diferente daqui. A ordem da organização era se misturar com as pessoas comuns. Então, para politizá-los e para entender o que estava rolando por aí. E eu aprendi muitíssimo, 15 dias de prisão. Eu, por acaso, fui com os menos desejáveis dos presos comuns, que era um estuprador, que por aí me ensinou a abrir carros, a abrir cadeado, um bocado de coisas úteis. Escrever suas memórias do cárcere. Pequenas memórias, mas foram 15 dias muito intensos, com 17 anos. Continuei em política, com 18 anos, 19, fui eleito no Comitê Nacional de Luta Contínua, numa reunião famosa em Rimini, do qual houve a partição, um grupo saiu para as Brigadas Vermelhas de primeira linha, e nós ficamos. Eu sempre fui muito contrário a isso, mas essa partição teve consequência para mim séria, porque vários amigos se meteram por essa via que eu sempre achei e acho errada, da luta armada, naquele contexto, pelo menos. E isso contribui bom, o movimento depois entrou em crise nas eleições. Cheguei a ser candidato a Roma às eleições, ao município, consegui 633 votos. Me lembro que até minha avó em Palermo, eram municipais essas eleições, votou por mim, na dúvida, não tinha valor nenhum. Mas você foi candidato em Palermo? Em Roma. Para essa lista que chamava Democracia Proletária. A gente conseguiu alguma representância no parlamento, não eram muito 6, mas alguma coisa. Equivalente a um PSOL, digamos assim, em termos numéricos, talvez um pouco maior. Aí aconteceu uma coisa determinante para mim. Aí meu pai e minha mãe tinham se separado há 15 anos, na época foi um grande drama, hoje seria muito menos um drama. Na minha família, para minha mãe foi devastador, então eu fiquei bombardeado a chefe de família. Inclusive naquela época o direito de família italiano era assim que o primogênito tinha... eu cheguei a autorizar o passaporte de minha mãe com 18 anos. Eu era o pater família, por assim dizer, né? Durante 2, 3 anos. Minha mãe, infelizmente, com 46 anos de idade, muito rapidamente faleceu. Então eu fiquei sem... meu pai era vivo, mas não estava conosco, com 2 irmãos, sozinho. Naquela confusão dramática. Você era o irmão mais velho? Eu era o irmão mais velho. Eu tinha 21 anos, minha mãe faleceu. Então, ficamos assim. Minha mãe tinha me feito prometer que eu teria me ido embora para a Inglaterra, que como todas as pessoas, no fundo, massinianos, Londres é o lugar do esclarecimento, Paris ou Londres. Que não teria me metido nem em atividades perigosas, mas isso nunca correu perigo, teria me jogado no abuso da heroína, como na época uma grande geração, muito dos jovens europeus naquela época se mataram praticamente, muitos amigos meus. Foi para Londres, então minha mãe faleceu em dezembro de 77, começo de 78 e fui para Londres, completamente... Não, mentira, entre aspas, foi, acho, junho.
fiquei um tempo em Roma sobrevivendo. Eu já tinha começado a estudar sociologia, estava estudando sociologia na Universidade de Roma. Exato. Comecei a estudar sociologia. Ah, sim, eu tinha... Por que sociologia? É que era a única ativista como eu podia fazer, não é? Tinha realmente bons professores, naquela época era aquela universidade louca, na época era Roma, Buenos Aires e Cairo, tinha cada um 200.000 alunos. Então, eram aulas com 500 alunos e um professor com microfone, mas era bastante estimulante, muito pouco presencial. Inclusive, o ano de 77 eu trabalhei um ano e pouco em uma fábrica metalúrgica, de um conhecido do meu pai, mas trabalhei como torneiro. Ou ativismo político? Não, necessidade, acabei fazendo ativismo. Necessidade, ganhei relativamente bem. Eu cheguei a manter em parte os gastos da minha família, porque o metalúrgico, dentro do contexto de outros trabalhos precários que eu tinha tentado fazer, era bastante bem retribuído. Não sei, hoje teriam 3.000 reais, uma coisa assim, era bastante dinheiro para mim na época. Claro que acabou sendo uma coisa de sensibilização, acabei entendendo muitas coisas. Eu me tornei torneiro mecânico, como Lula. Não cheguei a perder o tempo, quase que perdi, não, mas feri, mas não sei. Que está dizendo? Mas aí comecei a estudar, estudava de noite, era complicado, mas era bastante arrogante, eu só aceitava 10 ou cum laude os exames. Durante o ano eu só fiz 2, 3 exames, mas se eu queria, me levantava e dizia, não, você me dá 29, o voto máximo é 30, ou 30 cum laude. Eu queria o voto máximo mesmo. Mas o curso em si, sociologia, era o que? Era mais teórico? Era mais teórico, era muito mal pensado. Como sempre, a Universidade Italiana é uma universidade feita de gênios e pouca instituição. Continua a tive recente em Padua, melhorou um pouco, melhorou muito o corpo decente, mas uma relação ainda completamente a um descuido pela propedêutica muito forte. Agora tínhamos professores muito bons, aprendi muita coisa, mas assim, era tudo, você seguia as lições, depois dá um exame que contrariamente aqui era um exame, às vezes escrito, mas mais que nada, era uma interrogação, às vezes bastante dura, de 1 hora, onde se testava todo o seu conhecimento da disciplina, né? Aqui seria interessante, porque acho que muitos alunos aqui perceberiam aquilo como assédio moral, mas lá era principalmente o professor com 2 assistentes, você sozinho, um monte de gente lá tentando ouvir o que você falava, entrevista profunda, quase policial. Mas então, em 78 você foi para Londres? Sim, fui para Londres fazer... Os seus irmãos também? Não, sozinho. Minha irmã me acompanhou, mas não consegui morar com ela. Deflagrou tudo naquele momento. Eu queria também me sentir um pouco livre de responsabilidades familiares. Obviamente me arrependo disso, depois a posterior sempre arrependimento. Mas assim, fui morar sozinho. Rapidamente conheci aquela que virou se tornar minha segunda, mas minha primeira grande amor, uma holandesa que morava lá, Pito, que também faleceu jovem, infelizmente. Mas qual o nome dela? Pito Dijkstra, Grietje Dijkstra. Grietje é uma Gretchen em alemão. Estudava arquitetura, engenharia na arquitetura. Em Londres me meti a fazer pesquisa porque você tinha uma dissertação para se formar na Itália, que depois foi inclusive consegui equivalência para o mestrado em Londres, então era bem feito. Eu fiz com um professor que aqui é conhecido, Massimo Canevacci, foi meu orientador, que me orientou um livro sobre a família. Exato. Ele é professor visitante na USP muitas vezes, mas que me orienta, que o professor mais próximo foi Vittorio Lanternari, um velho recém-falecido etnólogo italiano que teve bastante influência na América Latina sobre movimentos milenaristas, que teria a longimirança de me apoiar, porque minha pesquisa foi uma pesquisa, na época, realmente inovadora, devo dizer, malgré lui, porque não sabia dizer inovador, que era uma comparação de punks e rastas, 2 subculturas juvenis, uma branca e uma negra. Então, eu era rastafariano, Lanternari se interessou, me apoiou, e fiz essa pesquisa de 1 ano e meio em Londres, me aproximei a Stuart Hall, porque cheguei a conhecer ele, e aí consegui agendar por ele tudo por carta na época. E peguei o trem, fui para Birmingham, na neve, um dia me lembro, me encontrar com ele.
Ele me perguntou se eu conhecia Gramsci. Obviamente Gramsci eu conhecia porque qualquer italiano que preste na época tinha conhecido Gramsci. Eles acabavam de descobrir os Prison Notebooks, a Abridged Version, que é uma versão reduzida, um resumozinho. Eu tinha todo, acho que tá, não, levei para casa, estavam todos aqui, até a semana passada. Tanto as cadenas como as cartas. Então ele queria muito que eu me associasse ao centro para me tornar um propagador de Gramsci, digamos assim. Eu tinha essa ideia empírica, mas ele me deu de presente uma pilha de livros. Aí comecei a ler, conheci junto com ele Paul Gilroy, Dick Hebdige, Paul Willis. Com muitos deles fiquei amigos, em particular com Paul Gilroy, um amigo pessoal, que é a esposa dele. Cada vez que vou a Londres vou ficar com ele. E com Dick Hebdige, medida menor Paul Willis, mantivemos contatos. Então foi uma experiência muito importante. Depois socializei em Londres com um grupo chamado History Workshop, que fazia história social no East End de Londres. Me apaixonei pela história oral, por essas coisas, consegui acompanhar alguma aula de E.P. Thompson. Então, foi uma experiência muito interessante. Ser um puto, já é como ser um tostão. Então, eu tive a má ideia de me meter na tradução de Toni Negri, traduzir Toni Negri para o inglês, depois tornando aquele italiano hermético no inglês ainda mais hermético, que eu não conseguia entender, ainda não consigo entender Toni Negri. Achei ele sempre muito exagerado. Depois me meti, organizamos um grupo de italiano para poder receber o subsídio de desemprego. A Immigration Office foi de noite na minha casa, porque detectando que essa rede de tínhamos sido denunciado por um jornal, News of the World, um jornal que são horríveis, de Spaghetti Scroungers, um escândalo. Porque esse descarado tinha convidado todo mundo para todos os italianos, para comer no restaurante, né? Desse grupo de esquerda que se mantinha com esta bolsa, que era o Supplementary Benefit. Nos ofereceram um jantar, tiraram foto, todos os italianos brindando, acabava na primeira página do News of the World, aquela xenofobia britânica. De noite, a polícia chegou de noite, a gente não acharam nada, porque não era cretino que escondia. A gente tinha preparado um manual para explicar aos estrangeiros como, não fraudar, mas como exigir os direitos do Estado Social Britânico. Porque a veia revolucionária continuava naqueles anos. É interessante, em Londres morei um tempo com punks, mas era impossível, sujo demais. Só bebia, não comia. Comia toda a minha comida, não bebia. Aí foi morar com os rastas, aí foi muita maconha indireta, mas foi muito mais, aí pelo menos se comia decentemente. Mas nisso você já tinha terminado o curso na Itália? Não, você estava fazendo terminei o curso na Itália em dezembro de 80. Não me lembro o dia, com esta tese, que foi publicada em vários trechos. Recente, uma síntese em espanhol da tese saiu na revista de Ciências Sociais, publicado pela Federal da Paraíba. Acho que está com Samuel Lattes, em espanhol. Publiquei, em seguida, tinha começado, em Londres tinha encontrado naquela conferência, na época era uma conferência de movimento, da revista Critique of Anthropology, centenas de pessoas, mas era uma revista organizava evento com centenas de pessoas. E tinha encontrado uma série de holandeses interessantes. Eu tinha uma mulher holandesa, uma namorada, e tinha começado a estudar holandês em um curso para paraquedistas britânicos da Segunda Guerra Mundial em discos, mas aprendi. E aí comecei a me interessar por essas crescentes correntes, chamam de ethnic studies, estudos étnicos. E na Holanda, naquela época, estava começando o fenômeno da segunda geração. Eles me mandaram, muito rapidamente, comecei a mandar cartas, um convite para trabalhar com pesquisa de campo, como entrevistador, para poder frequentar a universidade, fazer mestrado, né? Com essa segunda geração de imigrantes? Sim. Eram de onde? Das no caso, eu devia ter pesquisado coisas das Antilhas, por minha experiência com o West Indies. Acabei pesquisando os surinameses. Aí me meti a fazer uma pesquisa que durou 10 anos e que resultou em um doutoramento em 92. 10 anos. Porque o que acontece é o seguinte, eu nunca consegui uma bolsa de doutoramento. Eu fiz muita pesquisa para a universidade sobre vários temas, né? Sempre mais ou menos nessa área temática, mas não diretamente. E aí no final consegui juntar, com a dotação que consegui no final, quando eu já era professor assistente na Universidade de Amsterdã,
consegui uma bolsa que me permitiu escrever, juntar tudo isso. Eu juntei 3 pesquisas e as transformei em um livro longitudinal, acompanhando 100 jovens do Suriname, afro-americanos, negros e hindustanos, durante 10 anos em 3 domínios, 3 arenas chamadas. As soluções regulares, que é o trabalho, a escola, as soluções irregulares, basicamente a pequena criminalidade, venda de droga, basicamente, e as soluções mágicas, que era o lazer. E fiquei escrevendo esse livro sobre 100 jovens. O tema era, de fato, como um grupo se torna negro, a transformação de crioulos em negros e a criação de um grupo de novos pobres num país rico como a Holanda, não é? Agora, só para entender, você foi morar em Amsterdã? Fui morar em Amsterdã em janeiro, frio, fazia janeiro final de dezembro de 80. Defendi minha tese na Itália e em seguida apanhei o trem e a bicicleta e uma letra 32, a máquina para escrever, e fui para Amsterdã. Mas a mudança para lá tinha a ver mais com a sua... Com o convite que tinha, porque na Itália as perspectivas no ambiente acadêmico eram zero. A esposa, ou a companheira, sem dúvida, ajudava. E ela foi para a Holanda também? Ela estava já na Holanda, mas ela tinha outra namorada e morava em Eindhoven. Na época se podia ter 2 namorados, mas logo dei um fim naquilo, graças a Deus, para mim. Mas eu fui morar não em Eindhoven, onde ela morava, eu fui morar em Amsterdã, em casa de amigos que tinha conhecido. Obviamente me meti em um squat depois de um tempo, que obviamente transformei em uma casa bonitinha, mas consegui essa bolsa da Universidade de Amsterdã para trabalhar como investigador nesse grupo. E lembro que joguei na nevasca, fiquei 4 dias na casa de um amigo que tinha saído de Amsterdã, eu estava passando as férias, me deixou a casa dele com 2 garrafas de vinho, máquina de escrever, uns livros e um dicionário. 3, 4 dias preparar meu exame de admissão na Universidade de Amsterdã, que era em holandês, obviamente. Aí aprendi holandês em 4 dias. Pelo menos aprendi holandês. Aprendi a decifrar os formulários e as coisas. Mas foi muito opressão, porque se você não tivesse passado naquele exame, tinha que ter feito o serviço militar. Que depois acabei escapando, porque tendo minha mãe morrido, eu consegui demonstrar que tinha irmãos menores ao meu cargo. Mas era um momento muito difícil. Nesse período você continuava indo à Itália? Não. Raramente, sim. Na época de trem ainda, não é? Mas não havia avião, era muito caro. Quer dizer, você ficou 10 anos na Holanda? Sim, fiquei quase 12 anos, até 92. Com pequenos intervalos, morei um tempo em Barcelona, fui trabalhar para uma associação de esquerda italiana cultural muito grande, Arte, Associação Recreativa Cultural Italiana, que tem 1,5 milhão de sócios. Fui trabalhar, construímos em Barcelona, na época Barcelona estava começando aquela efervescência que depois levou aos Jogos Olímpicos, não é? Trabalhamos a construção da Bienal do Mediterrâneo. Foi uma experiência interessante, porque era uma coisa mais com artistas na época pouco conhecidos, tipo Almodóvar, esses grupos, que me deram todos os filmes grátis. Almodóvar na época era um jovem que se vestia um dia de torero, outro dia de bailarina de flamengo. Era um tema bastante peculiar. Continua, mas na época era mais magro. Então foi uma experiência assim, meio na vanguarda artística e literária durante um ano, indo e voltando de Amsterdã. Mas basicamente me afastei da Itália. Voltava no máximo a cada 6 meses para ver a família. Em parte minha família entre Palermo e Roma. Cheguei, às vezes fica um ano e meio longe. Agora já não consigo mais com a idade. Tenho que voltar pelo menos a cada 6 meses. As pessoas começam a falecer. Então fiz essa pesquisa e no holandês escrevi 4 livros. Os últimos 2 livros, que eram contemporâneos, ganharam prêmios. Inclusive, os livros que escrevi, porque cheguei a fazer uma pesquisa de um mês intensiva no Suriname, em Paramaribo, ganhou até um prêmio literário, por sinal. Tudo escrevi diretamente em holandês. E o meu livro, que se chama Brilhar na Sombra, eu tentei explicar essa construção da negritude, um pequeno trecho assim na revista Sebrap.
me interessa muito essa coisa da masculinidade, de por que tamanho investimento no lazer, na música, no aparecer, na paquera, né? O dia de vocês, a noite é nossa. Me interessou muito isso. Mas tudo no contexto de marginalidade, né? O tema central era etnicidade ou era estratégia de sobrevivência. Né? Mas basicamente calcula que os surinameses eram vistos como os novos pobres na Holanda. Era muito estigmatizado. A Holanda é um país, obviamente, puritano. Era um país puritano, deixou de ser puritano, que era a coisa melhor que tinha, era ser puritano. Agora virou um país mais xenófobo do que puritano, infelizmente. Estou muito impressionado. Mas a sua pesquisa era mais etnográfica? Não, etnográfica, e, obviamente tinha todos os levantamentos estatísticos. Eu cheguei a trabalhar na oficina de estatística e etnografia da cidade. Já tinha acesso a dados maravilhosos, mas basicamente foram entrevistas em profundidade com pessoas que muitas vezes os holandeses não conseguiam entrevistar, que eu tinha toda a minha rede de amizade, de conhecimento na comunidade surinamesa. Quando eu defendi a minha tese, em 92, entreguei a tese e vim para cá, mas depois voltei em abril, maio, e defendi a tese. Na minha defesa, na igreja luterana de Amsterdã, no centro de Nieuwekerk, um prédio grande, onde se fazem as grandes defesas, tinha quase 1000 pessoas. E o dia depois, a comunidade surinamesa organizou num bairro popular de Amsterdã, de alta presença, como podemos chamar, um reconhecimento público da minha carreira, do jovem professor Lívio Sansone, onde tinha pelo menos 500, 600 surinameses me ovacionando. Foi muito emocionante. Loucamente, em seguida me mudei para o Brasil. Por quê? A boa pergunta, me pergunta agora, que tinha um lugar garantido, quase me falaram os professores da banca, entre os quais Johannes Fabian, grandes nomes da sua, que eu quase consegui o cum laude, é raríssimo no Holanda. É que eu já tinha trabalho, era óbvio que eu podia ter ficado na Universidade de Amsterdã e já passar para o trabalho, já tinha um emprego fixo, inclusive, eu já tinha, nem era um emprego com contrato. A sensação, minha tese foi logo publicada como livro, graças à dotação do Ministério da Cultura holandês, já fizemos como livro, está hoje ainda vende na 7ª edição, obviamente já é um pouco obsoleto. Esse livro sobre o Suriname, que saiu junto, livrinho pequeno, isso muito etnográfico, ganhou um prêmio literário por como era escrito em holandês, que me faz um grande prazer, porque os holandeses têm essa ideia como os japoneses, outra língua, que os estrangeiros nunca vão aprender essa língua tão complicada. Digo, não, vai aprender a escrever bem. A Holanda foi quase minha pátria, quase fiquei tentado, inclusive. A polícia, na época, me chamou se não queria, como estrangeiro exemplar, obter a cidadania holandesa. Aí eu, um ato de nacionalismo, um insulto, como todo nacionalismo, me recusei, né? Teria sido um ótimo passaporte, certamente agora que tenho 60 anos, altos apoios públicos, mas preferi ficar com meu passaporte italiano. Agora vou pedir passaporte brasileiro, eu já há muito tempo que tenho engatilhado, porque tenho medo que qualquer recrudescência possa levar à minha expulsão. Eu tenho ainda lembrança dos padres expulsos daqui, porque fiquei morando com ele em Camaçari, e minha mulher, são casados e tudo isso, tenho filho brasileiro, nada, não posso, acho, pela lei, nem ser extraditado. Mas nunca se sabe. Tá? Eu, na dúvida, vou pegar meu passaporte. Até porque eu quero votar. Eu posso votar nos 2 países, eu tenho um acordo. Não posso, mas já sou velho demais, não posso fazer o serviço militar em 2 lugares. Que está dizendo? Então, em 92, não, minha tese foi publicada, foi anunciada, foi resenhada em todas as revistas e os periódicos, jornais holandeses e flamengos que existem, todos melhores. Na primeira página, aí tinha aquela sensação, poxa, estou me tornando um especialista de um país pequeno, Suriname, e em outro país pequeno, a Holanda. Sabe, a Holanda é o país do mundo com mais alta densidade de doutores. Aquela sensação agora me estaria aparecendo o holandês na cabeça, isso é uma palavra holandesa ótima, de saturação, digamos assim, versadiging em holandês. A sensação que eu não tinha muita coisa para acrescentar, que tudo já tinha sido pesquisado, eu podia ter trabalhado nas bordas. Já há muito tempo eu tinha interesse para o mundo afro-latino. Na época, quando eu comecei a me ocupar de pensar no pesquisa sobre surinamês, imigração,
na realidade, está pensando em pesquisar relações raciais em Porto Rico. Contatei na época em Nova York Eric Wolf e a esposa dele, que me aceitariam na CUNY. Comecei a ler, publiquei até publiquei, não cheguei a publicar, escrevi uma monografia sobre o Young Lords, que era um grupo de ativistas negros inspirados pelas Panteras Negras porto-riquenhos nos Estados Unidos. Comecei a procurar tudo isso, mas acabei escolhendo, comecei a ler os clássicos sobre antropologia afro-americana, como aquele de Witten and Swede, Afro-American Anthropology de 69. E me dei conta que em toda a América, todo o Brasil, só tinha um artigo muito bom, por sinal, de Marvin Harris, sobre a lexical proclivity dos brasileiros, a tendência lexical a criar termos, neologismo, em termos de cor no Brasil. E tinha, não sei, 6 textos sobre a Jamaica, que eu sempre digo, é menor do que Sergipe. Muito menor. Então, não tinha nenhuma relação entre demografia e atenção no mundo anglo-saxônico para com o mundo afro-latino. Você tinha uma saturação e aqui tinha um deserto. E aqui, bom, exato. Para encurtar o papo, é disso. Não digo, deserto seria não querer reconhecer a tradição em seus afro-brasileiros que já era sedimentada na época, né? Mas se comparado ao número de pessoas, né? Nota bene, na Holanda tinha estudado sul caribenho, criolística, né? Talvez não tinha estrutura mental para me especializar em países pequenos, onde você facilmente vira... Já eu tenho uma carta do presidente, que agora voltou a ser presidente do Suriname veneziano, me agradecendo. Essas coisas me assustaram um pouco, essa visibilidade. Mas nessa época que você falou do Brasil, você conhecia o quê? Não, no Brasil eu conheci à distância. Eu aprendi... Você leu Bom, eu comecei lendo... Sim, claro, além desses clássicos. Mas que nada, eu comecei a ler Jorge Amado, na verdade. Eu cheguei ao Brasil por Cacau, como é que é lá, da Seabra Vermelha, e depois fui ler os clássicos portugueses, essa de Queiroz, os Maias, essas coisas. Estive em Portugal na casa de amigos portugueses que tinham sido refugiados políticos em Amsterdã. Muitos desertores portugueses foram para Amsterdã. Fiquei na casa de um desertor. E aí vi que português era uma língua factível. Comecei a ler sobre o Brasil, acompanhei alguns cursos ministrados em Amsterdã, na universidade, por um antropólogo holandês, Gert Bank, sobre o Brasil. E comecei a... Ele pesquisava no Espírito Santo? Sim, veja bem. Comecei logo a discordar com muitas das coisas escritas por um cara que depois acabou de se tornar meu companheiro, que em tantos aspectos, Carlos Azenbach. Antes de conhecer Carlos, discordar. Em memória, virou um grande, meu melhor amigo no Brasil. Mas meu contato com Carlos é uma história em si, porque começou muito mal, meu contato, discordando dele, e uma antipatia recíproca. Argentino, né? Não, já foi de imediato. Me lembro que o dia que estive em 90 pela primeira vez no Rio de Janeiro, que me fez um monte de elogio foi Ivone Maggi, na época, dizendo que um termo que na época não entendi. Você gostou da minha fala? Pois não. Eu, pois não? Pois não? Sim, pois não. Não tinha achado isso no dicionário. Depois ela me explicou, ela tinha gostado muito. Mas então, E o Carlos me falou, Lívio, aqui você não tem, aqui não tem a maré não dá para você, aqui você é branco, não tem como fazer pesquisa, não está fazendo o quê? Mas depois de 6 anos tomei o lugar exatamente da poltrona, ele estava sentado e falava comigo, a convite dele. As coisas foi crescendo, eu mudei, me ampliei. No começo, provavelmente, eu era aquele que Roberto Motta me chamou um freiriano de esquerda, provavelmente. Aí, obviamente, foi me freiriano de esquerda. O Roberto Motta me chamou de tal. O Freire se dizia que era um anarquista conservador. Falou assim, não, eu tinha algumas coisas que, logo lendo Gilberto Freire, me seduziam, né? Essa possibilidade de se pensar... Tinha edição em holandês do Casa Grande Sandala? Tinha edição em holandês do Casa Grande Sandala? Não, mas ele é em português. Sim, tem. Mas a coisa que me interessou muito do Gilberto Freire é essa possibilidade de pensar o racismo no plural
e de pensar o racismo na intimidade, não somente no apartheid, que é a palavra holandesa. Cioè que você pode ter intimidade e miscigenação e aquela coisa que um famoso professor holandês, cujo nome agora é Hermano Soetink, que trabalha em Santo Domingo, chamava uma norma somática pro loiro, não? Pro olhos azuis. Norma somática? Norma somática. Você pode ter um país com grande miscigenação, com um discurso que incorpora alguns elementos da cultura afro-brasileira e imaginário nacional, mas com a norma somática que pune as pessoas de origem, os traços africanos. Cabelo duro, lábios grossos, essas coisas. Essa coisa da intimidade, da violência à intimidade sempre me interessou. Achei que, poxa, esta tem uma coisa que escapa à obviedade, porque logo tinha muitas obviedades do Brasil. Uma pessoa com a qual nunca me seduziu, até cheguei a ter pena dele, foi o Skidmore. Ter pena dele quando uma vez no Centro Cultural Banco do Brasil ele foi acusado por alguém do UPERJ, desses elefantes do UPERJ, que são ótimos e vulgares, de ser um agente da CIA, uma coisa assim. Vários foram acusados. Vários, dizendo que o bom era Richard Graham e ele era o ruim. Acho que foi um pouco exagero naquilo. Agora, Lívio, você mencionou, quer dizer, em 90 você está aqui no Brasil. Então, antes eu cheguei aqui com minha companheira Pito, a Ritchie, para fazer um ciclo de conferências. Me auto-ofereci. Acho que fiz a coisa certa. Antes de aceitar uma bolsa, vamos fazer 2 meses no Brasil. Conhecer o Brasil de ônibus, na época, não é? Mas também propor algumas palestras. Escrevi um projeto que chamava Classe e Modernidade na Bahia ou no Brasil, que era um projeto sobre onde eu me propunha de entrevistar, muito na repetição daquilo que tinha feito entrevistar pessoas com diferentes colocações profissionais na economia formal, na informal, e ver que tipo de linguagem da cor ele utilizava, né? Que tipo de glossário nas relações raciais, nas hierarquias. Um projeto que acho bem pensado na época, tanto é que foi apresentado em vários lugares, que variava da Fundação Joaquim Nabuco, onde me encontrei com uma corja de freirianos bravos, ao Estado Bravo, na época a gente já está, com Joanildo Buriti já mudou muito, mas na época era, Freire teria sido a esquerda daquilo. Fiz palestras aqui no CRH, conheci João Reis, Antônio Sérgio Guimarães, Nadia Castro, Michel Agier, com Michel em particular ficamos muito amigos, e no Rio de Janeiro na UERJ, me perdi, me lembro que a primeira vez que cheguei na UERJ me perdi, demorei não sei quantas horas para achar o lugar. Da UERJ? Na UERJ, acho na educação, me esqueci onde me chama, então consegui praticamente... Antropologia, Patrícia Birman? Acho que era Patrícia Birman, na época, da qual depois fiquei amigo, mas não sei se era ainda antropologia, acho que não tinha nem programa de pós-graduação. Era a alvorada daquilo. O que mais... Recebi algum convite... Só uma dúvida, isso você identificou pessoas e escreveu oferecendo para dar para... O Resbank me ajudou, depois comecei a escrever para... Quem me ajudou muito foi a Maria Isaura Pera de Queiroz. E o Otávio Ianni, escrevi para o Otávio Ianni, que me respondeu cuidadosamente, do qual depois também me tornei amigo. Outra pessoa que eu discordava e ficava muito, muito amigo no final. Ele e meus filhinhos, que chamavam ele de nonno, de avô. Tinha uma relação, pena que ele faleceu tão cedo, mas era uma pessoa que humanamente me seduzia e que no final da vida dele queria redescobrir as origens italianas dele, da criação dele, da história do irmão. As últimas conversas com o Otávio era mais ele me perguntando coisas do que perguntando coisas para ele. Tive o prazer de acompanhar algumas aulas de Otávio quando eu cheguei a ser professor visitante da FAPESP, na Unicamp, e as aulas dele eram maravilhosas. Ele de Rugai Bastos. Uma aula dele sobre Robinson Crusoe, memorável. Aqueles caderninhos dele do pequenininho, todo com aquela camisa assim, você não daria nada. Mas que estava falando? Não, então houve uma troca epistolar séria na época. Devo ter escrito, algumas pessoas me responderam, outras não, mas as pessoas na época respondiam a carta, viu? A Maria Sara me respondeu. Eu cheguei a encontrar um monte de gente. Cheguei a encontrar no Museu Nacional
Coisa, que me atendeu muito bem num bar de Copacabana. O Gilberto é? Não, trabalha com índio, Pacheco. João Pacheco. Que me propôs uma coisa interessante, que quase me seduziu para eu fazer pesquisa no Rio Trombetta, sobre o comércio formiga. E fiquei tentado, porque eu falava holandês, falava algum português, falava bastante crioulo do Suriname. Ele estava interessado que me metesse a pesquisar esse comércio formiga, como ele chamava, entre o Brasil, comércio antigo, entre o Brasil e as Guianas. Eu não sei porque não me meti, porque teria sido uma ideia boa, mas já estive no Museu Nacional. Agora que estou me lembrando disso, que a Maria Isaura me atendeu, a Olga von Simpson. Olga na Unicamp. Na Unicamp, mas acho que encontrei em São Paulo. A Maria Isaura na casa dela, ou na USP, não me lembro. A Maria Isaura me perguntou descaradamente por que eu estava aqui no Brasil. Aí eu comecei o meu papo todo formal, porque aqui, porque depois de pesquisar muito tempo relações raciais, em um mundo polarizado, eu preciso pesquisar as relações raciais em um lugar menos identificáveis. Ela olhou para mim e disse: Lívia, você está à procura da bagunça, não é? Já depois de muita vida organizada na Holanda, vem no alter ego, como dizia Charles Boxer, no alter ego da Holanda e o Brasil. Nossa, talvez ela tivesse razão, eu estava um pouco saturado. Mas tive esse prazer de ser bem atendido. Mas o motivo, então, de vir para o Brasil foi esse interesse intelectual? Intelectual, sim. Não, absolutamente nada de exótico. Nota, eu já... uma brasileira, se apaixonou, veio para cá? Besteira. Primeiro que já tinha tido N namoradas negras, era branca. Era viva, sim, estava comigo aqui. Não, eu já tinha tido, para que seja claro, eu já tinha tido namoradas negras, algumas, já tinha ido para Suriname, já tinha ficado 2 meses na África. Meu pai morou na África há 20, 30 anos. Onde? No Mali. Mali? Depois morou em outros países. Eu fiquei 2 meses no Mali. Em que cidade do Mali? Meu pai ficava perto de Bamako. Bamako. Depois ele morou em Nouakchott, nos últimos morou agora quase 10 anos em Kampala, onde visitei ele 2 vezes. E o Mar Tomás também visitou, ficou na casa do meu pai. Mas não foi nenhuma sedução tropical que me traz. Aliás, um dos motivos, burramente, sempre me recusei a fazer capoeira, é que não queria ser colocado junto dos outros afro-gringos. Preferia ser um gringo especial. Agora me chamo de ex-gringo. Então, aliás, sempre me incomodou muito esse tipo de relação instrumental com os trópicos, ou considero o Brasil como um grande repositor de fortes emoções tropicais. Isso nunca me seduziu. Não, tanto é que estava duvidando entre Nova York e o Brasil durante um período. Nova York para pesquisar os porto-riquenhos, teria sido San Juan, Nova York, digamos assim. 90 que você veio, você ainda não tinha terminado o doutorado, né? Não, exato, vim. Você passou 2 meses? 2 meses fazendo... No Brasil? Sim, fiquei em São Paulo, Rio, Salvador, Recife. Depois passei 3 ou 4 dias em Ouro Preto. Tudo rigorosamente de ônibus. Na época tinha Transbrasil. Lembra da Transbrasil? Eu já assistia. O barato era Transbrasil. Você podia fumar e beber à vontade, não havia? Beber à vontade. Se bebia à vontade, era incrível. Para fumar, eu não fumava. Tinha que ir para a parte de trás. Eu me lembro de uma fumaça horrível. Mas, depois voltei, como sempre, a dissertação. Não consegui entregar a tese dentro do... Estiquei. Me lembro que Michel Ager e Ana Diacá me pediram livro. Quando é que acaba? Para o CNPq te concede a bolsa. Não precisa nem você defender, mas tem que ter o documento de entrega da tese. Bem, eu tiro o documento de entrega, mandei por fax, na época não tinha internet, e imediatamente me chegou essa bolsa do CNPq. A primeira bolsa do CNPq que me chegou, não me chegou o dinheiro, a primeira carta de concessão que me chegou, que me mandou foi o Perry Scott da UFPE. Perry Scott, entrevistado. Exato, imagina, por isso que eu digo Perry. Que muito gentilmente me mandou, é que ele insistia muito, porque eles se davam conta que meu projeto era pesquisar ou no Recife ou em Fortaleza, em zona de muito menor densidade de pesquisa de relações raciais, mas são regiões com grande presença negra.
Eu só escolhi Salvador. No início tinha uma rejeição a vir para Salvador, demasiadamente turista, afro-gringo, afro-Disney, como chamava o Pelourinho. Essa coisa hoje me incomoda muito menos, né? Mas antigamente me incomodava. Foi o fato de Michel já estar aqui com recursos da Fundação Ford, bons recursos, um projeto interessante, e o Michel fisicamente ter insistido que eu assumisse o lugar dele. Ele estava aqui com passaporte diplomático, ele precisava voltar para a França, e no Ostom trabalhava, né? E então tinha um limite no prazo dele, e tinha esses recursos, alguém tinha que assumir. Em 90 você chegou a vir a Salvador? Sim. Não, dei palestras, 2 ou 3 palestras, um no CRH, uma no mestrado de Sociologia. E aqui o Michel era o teu principal... Formalmente era Antonio Sergio Guimarães e Nadia Castro, que na época ainda não estavam juntos, não estavam casados. Mas tinha Nayá, todo o pessoal do CRH. Depois dei algumas palestras lá. Mas o Michel foi determinante, a Fundação Ford foi determinante, porque teria sido bobagem renunciar. Aí... A Fundação Ford estava apoiando muito. A Fundação Ford, não, eu estou agora no anti-americanismo pesadamente apoiado pelo Yankee Dollar, que eu sou uma das pessoas, acho, no Brasil que mais apoio recebeu da Fundação Ford. E só não consegui recurso da Rockefeller, não porque não tivesse aplicado, porque depois de 11 de setembro, a Rockefeller me falou, na época, me falaram candidamente, só financiar projetos até Panamá. Mas estava em ponta de bala um apoio grande, aquelas fellowship program para Cândido Mendes, que depois, infelizmente, não deu certo. Mas tive apoio de outras fundações americanas, Mellon, MacArthur e outras. Aí você se mudou para Salvador em 92? Não, me mudei para Salvador e estive aqui quase 5 anos com bolsa do CNPq, que acho que era o limite máximo, era 5 anos. Voltei para Amsterdã, minha mulher não queria... Como é que foi a tua experiência de morar aqui? Uma coisa é visitar, dar umas palestras, depois morar. Interessante, mas eu pouco me metia com essa sociedade, como metia intelectual e cultural. Eu estava metido em 2 bairros, um de Camaçari, morava na casa paroquial, onde um padre italiano me hospedou, o padre Tonucci, que foi o criador da Comissão Justiça e Paz aqui da Bahia. Então, na comissão, eu morava na biblioteca da casa paroquial e me meti a fazer pesquisa em Camaçari, que era uma cidade que estava crescendo de forma exponencial, do nada. A cor e classe essa do Brabo. Eu comecei a fazer pesquisa de campo mesmo, com 2 assistentes. Ganhei rapidamente uma dessas dotações da Estudo Afroasiático do Afroasiático chamada O Negro no Brasil, que ele estava escrevendo agora, foram dotações importantes, muitos intelectuais, João Reis, Antônio Sérgio, muitas pessoas, e os primeiros intelectuais negros com esse doutorado, todos eles recebiam, foram importantíssimos. Eu consegui pagar 2 assistentes, fizemos 500 entrevistas, imagina, em Camaçari. E depois, acabando com Camaçari, me mudei para Salvador, fui morar na casa de uma pessoa que conheci, na Cidade Baixa, em um bairro semi-pobre, Massaranduba, aqui na Cidade Baixa, na entrada da semana, porque era um conjunto habitacional chamado Yapitec. Esse conjunto habitacional de pessoas que trabalhavam no porto, que eu queria uma região que tivesse favela, pequena classe média, classe operária, né? Um mínimo de... E aí tinha tudo pertinho. Tinha a favela, eu morei na casa de um trabalhador, um funcionário do porto, aluguei a casa depois dele, né? E aí também consegui fazer 560 entrevistas, praticamente todos os moradores da rua, em 2 anos consegui entrevistar, adulto. A tua companheira veio também, a holandesa? Sim, veio, mas aprendeu holandês perfeitamente. Português? Desculpa, português perfeitamente, e quis depois voltar para a Holanda, por vários, acho que não aguentava ficar aqui muito tempo, ela precisava defender o doutoramento dela, ela defendeu. E ela ficou, e felizmente a relação acabou não por falta de amor, mas como muitas vezes porque você era grande demais. Eu me lembro que na época não tinha Skype, infelizmente. Talvez a gente teria ficado juntos se tivesse Skype. Gastava metade do meu salário, que era bom. Um dos motivos por qual eu aceitei vir para o Brasil com relação aos Estados Unidos, que lá a situação teria sido precária. Aqui na época, aquela coisa maluca do Plano Real, quando o dólar valia
a 0,80 centavos de real. Ganhar $3.000 era muito dinheiro. Então eu realmente vivi bem. E os meus amigos, tive muitos amigos naquela época, na Cidade de Baixo. Altas festas, feijoada. Comprei um Fusca. Aqui fiquei trabalhando, fazendo pesquisa. Devo dizer que naquela época tive 2 defeitos que talvez acabaram sendo ônus e bônus. Me mexi muito pouco com o métier intelectual de Salvador, pouco frequentava a faculdade, comecei a dar alguns cursos de antropologia urbana e da globalização, na arquitetura e nas ciências sociais. Mas basicamente fazia e pouco me ocupei de procurar alguma ligação entre a minha pesquisa e as raízes históricas das relações raciais. Foi muito presentista. Isso obviamente é um defeito, mas a vantagem é que me preocupei mais em produzir, fazer germinar dados originais do que trabalhar coisas já remastigadas. Por exemplo, eu não me interessei, não me interessaram os blocos afros, que naquela época tinha um monte de... Mas me interessava quem na rua onde eu morava participava dos blocos afro. Colocando no contexto, por exemplo, tinha gente do Ilaie, do Filho de Gandhi, tinha gente que saia com o Filho de Gandhi e Ilaie, já percebi que era mais que um bloco afro, um bloco carnavalesco, antes de ser um partido político. Essa é uma discordância que tive com Michel Ager, com o qual continuo um grande amigo. Mas me interessava o sistema de relações raciais, me interessava a forma pela qual a cultura negra era redefinida, mas que substancializar a cultura negra, tornando uma essência, algo... Tentei fazer aquilo, mas não era capaz. Então me meti nas relações raciais. Acho que acabei fazendo algo mais interessante do que... Aí saiu aquela coisa de pai preto, filho negro, o sistema de relações raciais, onde quem se diz negro é mais desempregado, é mais escolarizado. Tentei desesperadamente, com meu amigo Nelson Duval de Silva, sensibilizar o IBGE para que fizesse uma PNAD onde tivesse mais espaço para autodeclaração, porque na autodeclaração certo elemento de estilo de vida interessante a ser capturado, mas você sabe como é Nelson, pessoal bem duro, né? Eu logo argumentei que preto era um estilo de vida, não era uma cor, que era um negro sem jeito, então tentei dizer isso. Tentei explicar para Nelson, como é possível que tem muito mais negros pretos que pretas no Brasil? Pode ser que a mortalidade seja maior, mas a diferença é grande. Será que as pessoas acham mal educado a definição de preta quando fazem entrevista? Provavelmente esse tipo de detalhes antropológicos, os brutos amigos, como o IBGE, não conseguiram nunca receber. Agora, nessa bolsa que você teve do CNPq, você está vinculado à universidade, mas tinha liberdade para... Era bolsa de pesquisa do visitante. Não, eu acabei dando aula, dava um curso por semestre, quase sempre na pós-graduação tinha carência de professores, com doutoramento. Então, era quase que exclusivamente aula na pós-graduação, dava um curso por semestre. Montei um curso chamado Atlântico Negro, que era um curso monográfico sobre para colocar o mundo afro-latino em um contexto mais amplo, não é? Teoria da etnicidade, coisa que não se utiliza. Quando eu cheguei aqui em 92, no ICBA, o Goethe daqui, o professor Pedro Agostinho, que foi um grande mentor, uma das pessoas que mais me estimulou a vir para Salvador, o Pedro, assim como o Biratan Castro, antigo diretor desta casa, organizaram um evento com apoio do ICBA sobre identidade étnica. Estava começando as tensões que acabaram naquela máquina mortífera que foi a Guerra Civil na Iugoslávia. E eu fui chamado como grande especialista. Eu tinha vindo da Iugoslávia, eu me foi apresentado um paper em Dubrovnik, tinha muito contato com o colega iugoslavo. Falar em público sobre a identidade étnica. A TV Educadora me entrevistou com aquelas entrevistas de 30 segundos, não? O que é identidade étnica e qual é a solução? Ninguém sabia que era identidade étnica. O termo etnicidade não se usava, né? Então os caras, qual é a solução? Eu em 30 segundos tinha que dizer o que era e qual era a solução. Então, obviamente não consegui. Mas eu cheguei num país que naquela época era muito, não digo etnofóbico, mas sem dúvida não era etnofílico.
Né? Depois de um tempo começaram os shampoos étnicos, a comida étnica, a roupa étnica, o termo étnico virou usado e abusado. Mas na época não era uma absoluta novidade. Se falava de cor, alguns falam de raça, mas a coisa de etnicidade. Isso tudo sempre me interessou colocar o Brasil numa perspectiva mais ampla. Sem por isso me tornar um novo. Sempre me interesse mais em comparar sistema de oportunidade, cidade do que países em si. Essas coisas lá, Michael Banton, Vandenberg ou Anthony Marx. Brasil e África do Sul. Me interessa muito mais Salvador e Cidade do Cabo. Entende? Tentei fazer coisas mais minuciosas. Agora, bom, você na tua trajetória tem Itália, tem Inglaterra, tem Holanda, Estados Unidos, todos lá. E tem mais países depois. Mais coisas, né, depois. Mas assim, o meio acadêmico brasileiro você não achava muito provinciano na época? Você só estuda Brasil. Quer dizer, essa era uma observação que se fazia. Nós fazemos uma, sem dúvida, em particular aqui em Salvador, onde ainda agora me pergunta todo mundo de onde eu venho. De São Paulo ninguém me pergunta, no Rio muito pouco. A ordem de cosmopolitismo é essa, não é? Claro, me interessa. O que me seduziu foi a possibilidade de trânsito com a cultura popular. O que logo me apavorou é o fato dos intelectuais aqui nem tentar ser orgânicos. Os intelectuais não moram no meio do povo, não falam como o povo, não comem como o povo e normalmente são insatisfeitos com o próprio povo, como diria Bertolt Brecht. Então isso aqui é uma coisa que sempre me assustou um pouquinho, em particular na província do Império como Salvador. Aí Gramsci mais ou menos é útil, na província do Império a burguesia nunca acha justo equilíbrio entre xenofilia e xenofobia. Lembra Gramsci? Então aqui se dá um pouco isso, então aqui você se confronta em Salvador em particular, tanto com aquela coisa que Paul Gilroy chama de dermopolítica, o fato de ser branco pesquisando, né? Mas isso já está ultrapassado, isso já está como essa dificuldade em aceitar completamente quem vem de fora, sobretudo quando quem vem de fora enche o saco e é presunçoso, como infelizmente tendo a ser. Então não, esse é o meu defeito, não é? O que choca muito neo-brasileiros, que todos os neo-brasileiros não são mais depois nacionalistas do que o paleo-brasileiro, né? O que choca é o fato de não existir nenhuma relação direta entre uma certa, como podemos chamar assim, me perdoem as feministas, uma certa postura uterina da cultura popular, acolhedora, que em Salvador é bastante manifesta, uma cultura popular que incorpora, e uma cultura intelectual que exclui. Entende? São duas coisas. É muito mais fácil receber um convite para comer na casa de alguém em São Paulo, no Rio, do que aqui. Aqui intelectual não te convida. Estou generalizando, mas assim, eu tinha o trânsito nacional e internacional que tenho, muito devo a 6 meses na Unicamp e a 6 anos do Rio de Janeiro, minha proximidade com a FINEP, a Fundação Ford, era uma proximidade geográfica. Sim. A Luiz Fernandes da FINEP conheci porque a mulher dela era minha colega da UERJ. Todas essas vantagens você entende, inclusive, como o Brasil é desigual, inclusive academicamente, quando está na concentração. Os cariocas têm uma vida fácil. Diriam os luandenses, você tem uma vida mulata. Né? Desde aqui, muito mais complicado ser ouvido. O trânsito que construiu com a Fundação Ford, devo ao fato que era conhecido da Fundação Ford. A Fundação Ford desconfiava dos baianos na época, muitas vezes. Entende? Mas em 96 você vai para o Rio? Em 96, o Carlos Azenbach, o Cândido Mendes, é o Carlos que organiza, o Cândido formalmente me manda carta, me convida, com um bom salário, na época, R$3.000. Centro de Estudos Afroasiáticos. Sim, para assumir o lugar do Carlos, que já estava cansado e que queria se concentrar no UPERJ. Inicialmente, a proposta do Carlos era que eu me instalasse como ele, fizesse uma dobradinha, UPERJ, Cândido Mendes. Acabei trabalhando só na Cândido Mendes e dando aula de vez em quando no UPERJ como professor visitante. Não consigo duplo contrato, porque acho que o UPERJ precisa, naquela época, chegar a exigência de dedicação exclusiva e o próprio Cândido queria, obviamente, que eu ficasse porque uma das minhas tarefas era ser um fundraiser, um caçador de recursos, que fiz com certo sucesso. Acredito
os centros, né? Que tinha alguns centros de pesquisa. Sim, tinha vários centros. Centros americanos. Que era da Marisa Mel. Exato, exato. E, não, tinha coisas promissoras, mas privada é privada. Eu resolvi me mudar, porque fiz concurso na UERJ, foi aprovado, mas a vaga não foi para mim, mas teria entrado em seguida se tivesse insistido. Foi contratado pela UF, não cheguei nem a assumir na UF como professor visitante, que também o Labior, aquele grupo de laboratório de história oral da UERJ. Laboy. Queria muito que eu me associasse. Da UF. Laboy, desculpa, esqueci o nome. Estou pensando alto, desculpa que às vezes me confundo. Oral e imagem. Eu sei porque eles queriam, mas nunca cheguei a ser efetivado na UF, porque resolvi fazer o concurso aqui. Esse período no UPERJ, quer dizer, o UPERJ não estava na crise que codificou. Bem, já começava a crise da UPERJ, Parte da Cândido Mendes desde era sempre, integralmente. Mas não se reconhecia muito como parte da Cândido Mendes. Sim, mas quem pagava os salários era o Cândido. Então, ou quem pagava mal e porcamente o salário, ou quem não pagava FGTS era o Cândido. Sim, mas as pessoas se apresavam do UPERJ, né? Não o Cândido Mendes. Não, exato, tinha certa autonomia, se não independência. Não, eu tinha um ótimo trânsito com o UPERJ, me chamavam em inúmeras bancas, coisas, e ministrei lá durante um período aulas, não fui nunca efetivado como professor do UPERJ. Nem devo dizer a verdade, tentei. Até porque o UPERJ, a vertente antropológica é muito diminuta, tinha o Machado e o Benzaquem, que mais são historiador da cultura, não tem muita ênfase. No programa lá de sociologia. Né? Exato. Tanto se não tivesse realmente espaço. Mas foi para a UERJ, trabalhei muitos anos como professor visitante, associando isso. A minha era bom, porque você tinha esse trânsito, dava aula, fazia as coisas, sem ter muitas obrigações. A minha obrigação mesmo era na Cândido Mendes. Com a revista Estudos Afroasiáticos e uma série de outras. E projeto de pesquisa, a gente captava recursos, administrava, tinha dotações, Sessão Negro no Brasil, tinha várias coisas. O teu cargo era de vice-diretor? Porque na Cândido Mendes é um sistema monárquico, o diretor de tudo é Cândido. O vice-diretor é de fato o diretor. Sim. Mas ele insiste em dizer que ele é diretor da revista, ele nunca aparecia na revista. Eu era editor, não era o vice-editor, acho que eu era editor adjunto da revista, não me lembro. Formalmente, Cândido era chefe de tudo. Mas você convivia com o Cândido? Sim, bastante. Com ele, com a Bebel. Às vezes as relações eram tensas, porque o repasse dos recursos era complicado. Mas ele... eu ajudei bastante Cândido frente à Fundação Ford, muito. Encontrei Cândido recentemente na BL. Não porque eu frequento o arquivo da BL. Para coisa que te conto depois. Tive um encontro com o Zé Murilo lá, mas motivo de pesquisa. E por acaso encontrei nos corredores Cândido, me cumprimentou, tudo isso. Estou tentando falar com o Cândido, de entrevistá-los a respeito de Mondlane, porque ele encontrou Mondlane quando era jovem assistente da nova política internacional. O Cândido convidava muita gente do mundo inteiro. Não, mas ele, pelo fato de ter um dos poucos brasileiros que teve um contato pessoal com o Eduardo Mondlane, então me interessa fazer uma entrevista com o Cândido, não consigo marcar, mas vou tentar, vou insistir. Teve um momento mas tinha uma boa relação, não fomos embora batendo a porta. Devo dizer que os cariocas não entenderam como é possível que uma pessoa que finalmente está no Rio pode se autodegradar no Nordeste. Mas assim, uma coisa que eu falei, 6 anos do Rio de Janeiro para mim basta, chega. Naquela época, inclusive, tinha 2 filhos pequenos. Você teve 2 filhos com essa companheira holandesa? Não. Com Ângela Figueiredo, que é uma antropóloga da UFRB, agora nos separamos alguns anos atrás. Mas Federal do Recôncavo, Cachoeira, Ângela Figueiredo. Que você já conheceu aqui em Salvador? Conheci aqui. Quem me apresentou ela foi Nádia Castro. Temos 2 filhos juntos, ficamos juntos 17 anos. Na época eu pensava que, inclusive, pensávamos, minha mulher Ângela não queria, ela trabalhava também na Cândido Mendes, ela trabalhava no gabinete da Bebel.
Ela é formada no UPERJ, o doutorado foi no UPERJ dela, com Carlos Azenbach. É um tipo interessante, ela pesquisou classe média negra, a primeira pesquisa séria, densa, classe média negra, quantitativa e qualitativa. Mas eu pensava que educar os filhos aqui tivesse sido melhor. Sônia Giacomini também, lá da Sim, curso do Sim, sim. Bairro, né? Sônia conhece. Angela antecede. Não, o clube, esqueci o nome do clube. Renascença, Renascença. Isso, é uma Conheço bem a Sônia. classe média. E a Sônia colaborava com a Angela um pouco mais. Foi mais precoce, doutor. Italiana também, não? Hã? Giacomini também. É italiano, não quer dizer pé nenhuma no Brasil, porque tem tanto sobrenome italiano que já inflacionou, não é? Mas sem dúvida, sim, Giacomini. Agora, que está dizendo? Não, na época eu pensava que a qualidade de vida aqui em Salvador fosse melhor mesmo. Que o salário rendesse mais, sobretudo que educar os meninos tivesse sido mais. Tinha a família da minha mulher aqui, eu estava mais. Eu não sei se fiz a coisa certa. Sempre nessas escolhas radicais. Todas as minhas escolhas de vida são escolhas que têm a ver com, não somente com a episteme, mas também com o contexto geográfico. Muitas das minhas mudanças são mudanças de cidade, de mulher e de língua. Nesse caso, de sotaque. Mas assim, são mudanças bastante radicais. Que é uma coisa bastante, como você deve ter percebido, pouco. Hoje em dia até valorizada da boca para fora, mas de fato na estrutura hierárquica brasileira, pensa que na Cândido Mendes era professor titular, aqui teve que começar um adjunto 1, de novo, vou virar titular agora, com 60 anos. Não há acumulação, o contrário da job evaluation norte-americana, não? Você tem que recomeçar. Você começou como adjunto 1. É claro, tem que começar de novo, não é? Não, logo virei professor do CNPq, bolsista CNPq, isso sim me chegou, que na Cândido Mendes nunca consegui. Essa mudança, quer dizer, a Cândido Mendes, você mencionou que já estava em alguma crise financeira. Sim. Os caras do UPERJ dizem, Lívio, você foi embora no momento certo. Não, eu fui embora porque não foi um cálculo, mas parece, dizem nas má línguas dos meus amigos do UPERJ que foi a última pessoa que conseguiu integralmente resgatar o FGTS. Com alguns gritos com Cândido, consegui. Muitos deles tiveram que entrar na justiça. Sim, até hoje está eu. Mas ele não tem nenhuma, por acaso, acho que foi o último que fechou a torneira, não sei o que aconteceu. Mas você já está preocupado com essa situação Não, da Cândido, de dinheiro, de segurança? Não, porque o Carlos Azenbach, com o Carlos a gente tinha um barco junto, todo fim de semana estávamos juntos, não é? Um veleirozinho. Ele me angustiava, me falava, toma cuidado, toma cuidado. Eu nunca recebi meu salário com atraso, a não ser de poucos dias. E certamente não na parte. Você mencionou, dava aula na UERJ, fez concurso na UF, quer dizer, você também estava tentando... Eu dava aula na UERJ, também, como disse, tinha uma pequena bolsa da Fundação Forge, que era possível, pequena, mas tipo, hoje está em R$ 1.000, uma coisa assim. E quando comecei a organizar um Summer School na Universidade de Berkeley, aí durante um mês por ano. É a fábrica de ideias? Não, era Summer School, uma operação para os alunos de graduação de Berkeley, African American Studies. Ali, durante um ano, um mês, eu recebi o salário de um professor de Berkeley, que era $9.000, era um bom salário. Então, isso aqui distribuído no ano, era um salário idêntico do outro colega de Berkeley que não fazia 20% do que eu fazia, porque me desdobrava. Eu dava aula, mas organizava tudo. Mas eu ganhava quanto um americano. Então, durante o ano distribuído. Mas, concretamente, isso também acabou. Nunca cheguei a ter, acho que foi realmente um pouco também por minha função de direção, de professor titular e o fato do que o Cândido arrecadou muito dinheiro com os recursos que eu conseguia angariar. Então, talvez houvesse alguma sensação, um pudor candidiano nesse sentido, um candor por parte do, não sei. Mas eu já estava farto da Cândido Mendes e, ademais, o meu projeto institucional sempre foi a institucionalização dos estudos afro-brasileiros, ou algo nessa direção. E isso não dava para fazer na universidade privada. Meus contatos com a CAPES e CNPq eram claros. Cândido devia a CAPES, não conseguia nunca ganhar recursos de CAPES e CNPq, minha bolsa de produtividade ficava emperrada, não entendia porquê, eu tinha tudo para dar certo. Né? Porque a universidade estava inadimplente? Que acha? Não, exato. Quando eu consegui finalmente falar com o TEC, eu acho que foram poucos, e falar claramente que não tinha, me sentia um pouco perseguido, mas era porque a inadimplência da instituição.
e me dei conta que não podia, tinha contato com a Fundação Ford, muito bom contato com a Fundação Ford, que uma coisa assim era melhor fazer na Universidade Federal. Quer dizer, quando você conseguia recursos, eles iam para o CAM. Para o CAM. E para tê-los depois, para disponibilizá-los, era um trabalho danado. Boa parte da minha semana era chá de cadeira na sala de espera do Cândido. É que eu fiz o Carlos Azenbach enlouquecer. Carlos não aguentava. Carlos que tinha, era um cara tolerância zero. Carlos. Eu não, eu sou um bizantino, eu lia um bom livro, não me preocupava, mas Carlos enlouqueceu. E o pessoal do Yupergi, pior ainda, viu? Não tinha paciência nenhuma. Eu tinha toda a paciência do mundo. Criou o Yupergi, que era a menina dos olhos durante um tempo. Depois, ele passou a criticar o Yupergi. Eu lembro que eu fui, quando tomou posse, quem foi? Agora que me deu um branco. Porque o Cândido estava na mesa e falou mais ou menos, acho que foi o Zé Maurício Domingos, que tomou posse como diretor. O Cândido estava quieto, terminou, ele falou, o Yupergi, mais ou menos, o Yupergi parou na história. Estão estudando partidos políticos, não estão estudando o trânsito mundial das religiões, não sei o que, falou, vocês pararam no tempo. Falou isso na posse do diretor, na mesa, né? A Isabel do lado, me lembro disso. Estava o Jairo Nicolau, um amigo meu do lado, que queria ser o último diretor, né, do antigo Yupergi. Mas... Não, ele está até light hoje. Quer dizer, então já estava num momento em que ele estava muito criticando o filho, né? Sim. Mas depois houve essa mudança para o IESP, que inclusive ótimo que isso tinha acontecido, mas essas coisas só podem se dar no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é a única cidade que eu conheço que tem 2 programas de pós-graduação em antropologia na mesma universidade e que você consegue mudar um projeto com o IUPERJ para a universidade estadual entrando. São milagres cariocas que aqui na Bahia seria impensável. Mas, não, isso inclusive realmente, morando aqui um pouco na periferia, você percebe realmente como a história das ciências sociais é uma história onde não somente tem uma geopolítica internacional, mas tem uma geopolítica nacional que joga um papel importante, não? A forma pela qual se escolhem as direções de ABA e ANPOX. Não que eu pretei nada, mas é interessante que a ABA é uma sociedade dinástica, monárquica, tudo bem, os antropólogos tendem a ser monarquistas. Mas ANPOX se diz republicana, mas raramente se pensa a pessoas do qual eu estava na banca de doutorado que está na direção da ANPOX, entende? Ninguém jamais me consultou, até para me dar o direito de recusar, porque não tinha nem tempo, nem recurso para fazê-lo. Não quero ser injusto, tenho um ótimo contato com a ANPOX, mas é interessante a forma pela qual as coisas são geridas de uma forma não exatamente... Naturalmente, iria a São Paulo, depois um ano eu pego, um ano a USP, e depois pensa em brasileiro do grupo carioca, grupo paulista, e a direção do grupo de trabalho é essa, é da Casa Rui Barbosa. Creio que a densidade intelectual que tem no Rio de Janeiro não é comparável com a densidade daqui, é a densidade de recursos. Eu estou pesquisando agora a vinda da galáxia Lombroso para a América Latina, que é a minha pesquisa. É evidente que a densidade de arquivos, que tipo te passo todas essas coisas, que tem no Rio de Janeiro, inclusive os lindíssimos e riquíssimos arquivos da ABL, cuja forma de financiamento é um mistério, porque altos ar-condicionados. Nessa época, eu fiz mestrado no museu, mestrado 86, 87. Assim, eu tinha antropologia no Museu Nacional, e o PERJ, o USP e o UNB. Assim, basicamente era isso. Assim, né? Tudo bem, mas agora entendo. Não é mais isso, né? Já tem 30 anos. Mas quer dizer, não estou pleiteando nenhum espaço maior, já tenho todo o reconhecimento do mundo, me sinto bem assim, estou tranquilo aqui, não me falta um projeto, dentro do contexto de crise, nem recurso me falta. Só que é interessante apontar para uma das ciências sociais que talvez não consiga arrecadar toda a riqueza potencial, entende? Não torna esse pede
nos quais às vezes nós neonordestinos nos especializamos, não é esse aqui. Estou pensando que simplesmente podia ser um pouquinho mais dinâmica, vamos gerenciar as coisas. Deixa eu perguntar um pouco ainda, a fábrica de ideias, ela começa quando você está na Sim, na Canto Mendes nós experimentamos duas coisas interessantes. Experimentamos com a ação afirmativa, o Carlos é que começou, viu? E a Ivone Maggi também, era muito amiga do Carlos, por sinal. Eles começam com... E o Peter Fry, é o trio. Começam com a ação afirmativa no meio acadêmico, né? E nós começamos com a fábrica de ideias com medida de ação afirmativa por cor e classe na pós-graduação. Montamos um curso centrado no torno da compreensão que havia necessidade de internacionalizar e oxigenar o debate sobre relações raciais e que era mais fácil, devido a tantos problemas, così, a falta, a penúria em termos de línguas estrangeiras, era mais fácil importar o internacional do que exportar o nacional durante um período, né? Importar um Paul Gilroy da vida ou um Achim Bembe do que mandar as pessoas para a cidade, para Joanesburgo, onde ele mora agora. Uma coisa não exclui a outra. A fábrica mandou muita gente para fora depois. E também experimentamos um segundo, então nós selecionamos alunos prevalentemente, não exclusivamente, de negros e de universidades, não digo marginais, que não é elegante, mas menos centrais. Mato Grosso do Sul, Amazônia, Paraíba, que tem menos chance de trânsito e intercâmbio, né? E colocamos, isso fizemos simplesmente colocando um limite aos alunos da USP e da Unicamp, porque muitas vezes, se tivéssemos olhado somente para a prova e a seleção, USP e Unicamp, em segundo lugar, o Museu Nacional, teriam abocanhado todas as vagas. Então, limita, nunca se excluímos, dizemos, não, 4 da USP, de 40, de 30 alunos, não 12. E aí permitimos criar essa mistura de sotaques, que funciona muito bem. E em seguida, outra coisa que começamos a experimentar, antes que se utilizasse o termo, foi com o Sul-Sul. O termo Sul-Sul nem se usava. Pensamos em integração regional. Esse financiamento do CEFES, né? Antecede o financiamento do CEFES, o CEFES vem depois. Começamos a criar mecanismos com dinheiro da Fundação Ford, que não entendia como isso era possível, porque a Fundação Ford é toda Norte-Sul. A América Latina Andina era organizada por Santiago de Chile. Eles saíram da Colômbia, nunca voltaram, e do México. Mas eu me relacionei muito bem com os escritores da Fundação Ford e com outros recursos, nós conseguimos atrair gente de outros países da América Latina. Não era muito, mas isso, e um par de americanos autofinanciados, a coisa logo virou internacional. O CEFES chegou depois, e o CEFES permitiu racionalizar isso. O CEFES chegou por vários motivos, porque me formei na Holanda, conheci as pessoas que... e porque realmente nós somos um centro internacionalização importante. Estamos procurando um núcleo, e eu fiquei durante anos como responsável por esse núcleo. E quando me mudei para Salvador, o núcleo se mudou para Salvador, sendo que depois de uma época foi uma aluna de doutorado que vai se formar amanhã, que foi a coordenadora técnica do CEFES, porque eles resolveram não colocar professores, mas doutorandos, por motivos financeiros na coordenação. Mas foi uma experiência ótima com o CEFES. Acabou mal, porque acabou mal com a Holanda, não é? Houve uma... Acabou o financiamento também? Acabou o financiamento, acabou a vontade política da parte do Ministério dos Assuntos Estrangeiros holandês de financiar. O CEFES é um produto do reinado da social-democracia, da melhor social-democracia holandesa nas relações internacionais holandesas, que se extinguiu. Eu tive 2 vezes na Holanda convidado por colegas lá que falar sobre militares. Mas no Instituto de História Social de Amsterdã, imagino. Não, eu estive em Leiden a primeira vez, Patrício Silva e Conheço, convidor. Depois em Utrecht, o Kees Konings, Dirk Kuyt estava... Kees Konings, conheço Kees Konings. Dirk Kuyt é mais sempre estava... Enfim, você conhece todo mundo claro. Nessas coisas. Mas eu me lembro que o primeiro era... E eu estava querendo entender onde é que eu estava, era o centro, o instituto e tal. E eles estavam meio sem graças, que era um Center for Non-Western Studies. Sim. Non-Western Studies, né? Isso, assim, um brasileiro era uma coisa curiosa, né? Você não está habituado ao brasileiro não ocidental, né? Quer dizer, Evidentemente somos extremo ocidente, mas somos ocidente. O Alan Rouquier tem um livro que fala disso, do extremo ocidente. Mas era curioso, porque tinha esse passado meio colonial, né? Holandês.
mas que, claro, os intelectuais ali não estavam querendo atuar no mesmo registro, mas as instituições ainda tinham isso, não o mestre. Na Holanda tivemos, eu e outro colega, também formado na Holanda, Fernando Rosa Ribeiro, durante um período tentamos publicar uma coletânea sobre, hoje poderia se chamar estudos pós-coloniais holandeses, né? Sobre o Império holandês. Mas nosso Império agora está surgindo, mas durante muito tempo os holandeses se recusavam a reconhecer que a África do Sul tinha sido formada por eles, pelas igrejas que estão lá, que na Indonésia, toda uma série de coisas, não vou te encher o saco agora, mas a grande dificuldade na Holanda em lidar com o passado colonial. Sim. Agora, Lívio, só para não perder, você que está falando aqui, enfim, início, final dos anos 90, início dos anos 2000, essa discussão de ação afirmativa, cotas, estava... Você lembra aquele número especial do Estudo Afroasiático com o artigo de Vacan e Bourdieu? Eu conheci o Vacan, sim, e me acusaram de ser um porteur da cultura colonialista americana. Eu que tinha sido preso para jogar coquetel molotov contra o consulado americano. Foi um pouco estranho. Mas você mencionou aqui o Carlos Rasenbalg, mencionou a Ivone e o Peters. Sim, mas nós organizamos um número especial, muito bem feito, da revista Estudos Afroasiáticos, onde publicamos o artigo dele, obviamente, que é o mínimo que possa fazer, com vários comentários. Tipos como John French, Michael Hanchard, Eduardo Telles. Eu fiz uma introdução, e tinha outros, onde nós argumentamos, tinha Angela Figueiredo, que primeiro receber dinheiro americano, desde a história que o Brasil se conhece como tal, não quer dizer fazer exatamente o que os americanos querem que a gente faça, não é? E depois que há uma singularidade brasileira que não vai ser alterada por essa intervenção. Já havia todo um debate, mas era um debate muito quente, que ainda feito no final da era Fernando Henrique. Porque, efetivamente, Fernando Henrique foi o cara que, por um lado, abriu a possibilidade do debate, por outro lado, fez algo que hoje seria impensável, chamou um monte de professores americanos em Brasília e disse, temos que fazer como os Estados Unidos. Assim. Foi um pouco indelicado, abriu o flanco para que alguém metesse o punhal, entende? Hoje a gente faria essas coisas de uma forma mais... Mas olhando esse debate 20 anos depois, quase, né? Não, mas o trem da história foi perdido para quem não apoiou. Eu, por exemplo, durante muito tempo, fui um crítico não da ação afirmativa, mas das cotas, para me tornar paulatinamente um moderado apoiador e hoje sou vou ser nas barricadas um dos defensores, porque vi quanto isso mudou. O que é que mudou? Foi a tua experiência? A minha experiência de ensino, com o enegrecimento positivo, a indigenização, se queremos inventar um termo, o fato de ver filmes cara de indígena em sala de aula, isso tem melhorado muito a atmosfera, tem tornado o Brasil um país mais inclusivo, absolutamente, mas não tem piorado em nada. Quer dizer, claro que é mais fácil ser seletivo com poucos, como fazia o Museu Nacional, não? Que pegava a creme de la creme das elites brasileiras, Uruguai e Argentina e fazia a turma de 12. Fácil ter nota 7 assim. Outra coisa, fácil não é, mas não é impossível, digamos assim, né? Outra coisa é trabalhar com a duplicação de alunos que tivemos na UFBA em poucos anos, é claro, com o Reúne, com um monte de problemas, de infraestrutura, mas assim, o Brasil se torna um país muito mais dinâmico e positivo. E o cotidiano do ensino não mudou em nada. Os alunos continuam bons e ruins como antes, não há grande mudança, entende? Você se sente um pouco menos na Torre de Marfim, que para mim é melhor, entende? Então, não, mas aqui foi sereno, olha, houve muita gente chiando no começo, pelas redes, não é? E no momento que elas foram implementadas, a coisa se silenciou e quase que não me parece haja mais, pelo menos aqui na UFBA não, mas aqui na UFBA a coisa foi muito bem pensada, porque foi na cor e classe. Na UNB, quando se sim, mas aquilo foi exageros. Tribunal, como se dizia, sim, racial, certo. né? Eu na época era inclusive diretor da Comissão de Relações Étnicas e Raciais da ABA, diretor, presidente, não sei, coordenador, pronto, da CREA. Fizemos uma nota dizendo que não era assim que se selecionava, que não há como exigir nenhuma exactidão. Lula eleito,
primeira entrevista dele, alguém perguntou como é que vai ver a coisa de cota. Ele falou, os antropólogos que vão definir lá os critérios científicos de quem é negro. Aí os antropólogos... Mas isso não... Mas isso o trem da história às vezes comporta besteira, né, de parte de Lula e outros, mas assim... Mas foi um processo, tem sido um processo importante de incorporação e te confesso que eu, como imagino muitos outros colegas, estamos agora, pelo que estamos vendo, lendo, eu espero que seja uma primeira fase de exagero, depois da qual venha um momento de negociação, a impressão que todo esse grande esforço de inclusão, de incorporação, que alguns professores, como eu, custou muito, porque significa se esforçar muito com alunos que vêm de escola. Por exemplo, com o ensinamento, nós inventamos, quando eu cheguei a ser assessor internacional aqui da UFO durante 2 anos, criamos um projeto de inglês para todos, que tudo era para todos. Isso foi uma coisa interessante, mas significa que todo aluno de iniciação científica aqui tem obrigatoriedade de ter algum, digo proficiência, mas pelo menos algum conhecimento básico da língua inglesa que nós proporcionamos. Isso foi, você pode ser seletivo se você criar oportunidade. Se o aluno não faz, perde a bolsa, é justo que perca. Mas tudo isso foi um esforço imenso para que isso fosse aceito pelos colegas, para os alunos aprenderem. Porque, sabe, o hábito internacional é uma das coisas mais difíceis de se criar. Né? Vem o savoir-faire internacional, uma coisa que vem de família, ou pelo sangue azul, ou pelo trânsito. Se você não estuda uma cidade provinciana como Salvador, é complicado induzir curiosidade. O Poisafro, esse programa que eu ajudei a criar, tem feito um grande esforço para fazer que se começasse a nutrir uma curiosidade horizontal, e não somente essa obsessão vertical com Orlando, tudo aquilo que está para o norte de Orlando. Entende? Mas como é que você induz isso? Na Europa, me lembro, em Amsterdã, era a tradição dos meninos de boa família, o Grand Tour, ou em Londres, quando eu também moro. Isso fazia parte, era um epifenômeno da época da empreitada colonial. Aqui que fomos colônia, não tivemos colônia. Como é que você nutre essa curiosidade? Como é que você explica para um aluno que a bolsa sanduíche, que a chance que ele tem de ir para o exterior tem que ser utilizada na Guiné-Bissau, na África do Sul, e não no Texas? Para argumentar que Austin é um lugar chato. Mas nem todo mundo acredita. Quando vão, depois acreditam. É que Joanesburgo é infinitamente mais interessante. Mas, entende? São coisas... É um trabalho difícil a ser feito. Agora, Lívia, tua volta aqui para Salvador, depois de 5, 6 anos no Rio, né? Com 6 anos. Você voltou como professor adjunto na Degrada, sim. Ele tem agora 14, quase 15 anos aí de... Calculamos de 2002. Eu voltei em 20, formalmente assumi em 20 de abril de 2002. Então são quantos? São 14 anos, né? E agora vai virar titular. Se Deus quiser. Como é que foi aqui na vida universitária? Você era uma pessoa muito conhecida, já tinha... Você sabe que os muito conhecidos têm que entrar no sapatinho. Aqui nem sempre fui capaz de fazer isso. Às vezes me expus muito. Eu cheguei aqui com recursos. Você chega aqui como estrangeiro, com um certo sotaque, e chega, por exemplo, como eu cheguei, com recursos da Fundação Ford, com facilidade de captar recursos da CAP, CNPq. Aqui tem colegas, inclusive colegas sênior, que devem ter pensado ou dito que eu consigo apoio da Fundação Ford ou até da CAP, porque temos amizade na CAP, não sei porque. Em lugar de dizer Lívio é capaz de captar recursos, deve ter pessoas que pensam Lívio está tirando os recursos que a gente podia captar. Se eles aplicassem. Que baiano é pouco pidão. É queixão, mas não pidão. Eu sou chefe de departamento agora, estou chefe de departamento. Uma das coisas que tento fazer mais é induzir que os colegas apliquem, peçam, façam, enchem o saco. Aí você pode protestar. Se não te concede, diz que está de crime, com toda razão e com todo o meu apoio. Mas se você não pede, então não foi sempre fácil a adaptação. Tenho grandes amigos, mas tem sido muito mais fácil a interação com os alunos do que com os colegas. Às vezes tenho me sentido um pouco sozinho, tem me ajudado. Minha mulher me odeia quando eu digo minha tua mulher, Sueli. Minha tua companheira. Assistente social, não? Ela é assistente social e trabalha na Justiça Federal, formou em música e fez mestrado aqui, em estudos étnicos africanos. Não está no meio, espero que ela volte, porque ela escreve muito bem, mas por enquanto está
trabalha na Justiça Federal. Que está lhe dizendo? Perdi o fio da meada. Você teve que entrar no sapatinho, né? Não, sim, porque entendi, fiquei escrevendo o memorial, fiquei pensando, não, além da dermopolítica, existe o fato dessa dificuldade da província em aceitar e trabalhar de forma inteligente as ideias que vêm de fora, não é? Aí, facilmente, você é visto como estrondoso, se a minha personalidade ajuda, mas assim, primeiro tem um fato, que um negócio é chegar aqui como britânico e outra coisa como italiano. Bismarck dizia sempre, italiano não são um povo, são uma profissão, entende? Cioè, não temos a reputação, nós temos a reputação de ser até inteligente, mas potencialmente desonesto, desorganizado, entende? Ninguém pensa em um arquivo italiano, pensa em uma cozinha italiana. Ciência social italiana nunca foi conhecida no Brasil como inglesa. Não, somente, mas não temos a reputação. Quer dizer, é um Lombroso que você está interessado. os três italianos mais citados, agora são quatro, com Umberto Eco, fora na ordem Lombroso, Mussolini, Gramsci e Umberto Eco. E agora começa a ter o Gianni Vattimo, mas basicamente são, não é... Estou dizendo, se você chega como chegou Michel Ager com passaporte diplomático, ou chega inglês, Peter Fry, os dois são meus amigos, né? Eu saliento isso. São inimigos? Amigos de coração, os dois. Peter Fry, que estudou com Mary Douglas, você já vem com um capital diferente. Eu tive que recriar todo o meu capital aqui. Um pouco me ajudou o fato de ter me formado na Holanda, mas assim é diferente do estrangeiro mesmo, né? Italianos aqui são muito mais associados à imigração, outro tipo de coisas, ou aventura, ou desonestidade. Tem muito italiano desonesto. Aqui na Bahia tem um bocado. Os padres são bons, depois um monte de gente que trabalha. Mas agora você, sendo discipular, você pensa em continuar dando aula? Ou claro, eu preciso. Não, o dia que eu morrer, talvez até depois vou continuar a trabalhar, não tenho nenhuma presunção nenhuma. Mas aqui em Salvador, você não está pensando em mudar? Para onde eu vou? Eu tive recentemente, viajo muito. O que minha esposa diz que se irrita, o que me ajuda a tolerar a província é ter uma passagem internacional marcada, entende? Então, eu me sinto tranquilo e sereno na minha casinha quando eu tenho uma passagem internacional marcada. Eu tenho 2 passagens internacionais marcadas, eu estou tranquilérrimo. Mas assim, pela internet, pelos intercâmbios, editando livros. Estamos editando agora um livro em inglês interessantíssimo, The Struggle for Memory, Memória e Poder na África do Sul, na África. Tem um trânsito infinitamente maior de tantas pessoas que estão no Rio, São Paulo, mas que não tem esse trânsito, não é? Falar em centro é um trânsito virtual, mas assim. Hoje em dia no mundo virtual é diferente do que era no mundo virtual atrás, né? Não é, mas existe uma relação entre quer dizer, o mundo virtual não é imune à aura que exalam os centros presenciais, digamos assim, entende? Então, mas de fato te dá um acesso sim, que não existia. Mas eu penso, não tem lugar primeiro não tem lugar que me tolerem, depois não tem, aqui já os meus inimigos são cordiais. Para onde iria? Os Estados Unidos são um lugar de um chato de se dar um tiro. Quando vou para os Estados Unidos, adoro as bibliotecas, os arquivos, só. Os bares não prestam, os lugares não prestam. É raro ter pessoas, tenho alguns raros amigos. Tive recente 3 semanas fazendo pesquisa nos arquivos na Northwestern, Universidade de Chicago e Ohio State. Maravilhoso fazer pesquisa, mas a vida social eu não aguentaria nem, não existe. Eu não consigo pensar em uma agorá sem polis, mesmo que seja uma polis minguando, uma polis capenga, mas há que se ter uma polis. Uma agorá onde se fala uma língua que não é inteligível saindo dos muros da universidade, me angustia. Tive uma vez em Binghamton, centro com Wallerstein, super interessante. Sai na porta da universidade, tem um cara com uma svastica no carro, estacionado, não pode fazer nada disso, é free country. Free country, uma svastica. Desculpe, esse tipo de coisa não tem estrutura mental. Agora, só voltando à origem, e uma coisa que você mencionou, que agora você sente muito mais vontade, necessidade de ir à Itália, de visitar a família. Sim, mas isso é senilidade precoce, não é? Cioè, arteriosclerose. Não sei, velho. Começa.
Meu pai é velho, Podia então... ter vontade de se aposentar e morar em Palermo de novo, ou em Roma. Se tivesse emprego, podia ter que cogitar, porque se come muito bem na Itália, o clima é ótimo, as pessoas dão risada de uma forma que eu gosto, mas assim, não tem um ambiente. Tive recente um ano associado à Universidade de Padua com a bolsa pós-doutoral, estágio pós-doutoral sênior da CAPES, muito boa, por sinal. Foi uma experiência muito boa. Essa experiência na Itália, depois de 35 anos, foi uma viagem proustiana à procura do tempo perdido. Estou escrevendo um livro sobre o Lombroso na América Latina, se chama Galáxia Lombroso, em italiano, que em si já é a ideia de língua mai, é uma mai traidora, porque terei que achar um amigo, vitimizar um amigo para corrigir meu italiano escrito depois de 35 anos. Como é que o Lombroso apareceu? Bom, tem toda uma série de coisas entre Lombroso é uma coisa recente. Eu tive toda graças a Cefis. Evidentemente, você sabe, Ana Rodrigues. Sim, claro. Não, mas Lombroso, exato, mas Lombroso é um daqueles autores como Gobineau, como Darwin, que todo mundo cita e ninguém lê, entende? Então achei, comecei a ler sobre Lombroso e me dei conta que não tinha nada a ver com Gobineau e tampouco com Darwin, mas que era um tipo interessantíssimo, socialista, judeu de pai e mãe, espírita, anticolonialista, pró-miscigenação, que era um racista muito sui generis, entende? Depois me interessava a fisiognômica e o porquê a fisiognômica se tornou tão importante nas relações raciais latino-americanas. Desculpe, na sensibilidade etnográfica que pesquisou as relações raciais latino-americanas. Porque pensa que Fernando Ortiz, Nina Rodrigues e José Engenheiros tiveram o primeiro livro com prefácio de Lombroso. As ciências sociais e a percepção do afro-cubano, afro-brasileiro ou do migrante bonaerense foram feitas sob a égide de Lombroso. Isso é a minha próxima pesquisa, para a qual ganhei um recurso da FAPESB, que espero que chegue, porque na verdade você ganha ou não leva, não é? Lombroso que deu a cara do afro-brasileiro. Sim. Eu vou pesquisar, eu vou reconstruir a rede que existe em toda a América Latina. Estou fazendo isso em um livro que vou publicar, mas depois futuramente vou me ampliar a Cuba e Buenos Aires, porque havia essa rede muito grande de trânsito, onde havia grandes centros no Brasil que eram importantes, a Faculdade de Direito de São Paulo, do Recife, a Escola de Medicina daqui. Era o pensamento social brasileiro e me interessa, se quiser de um texto a respeito, porque isso aqui vai tomar muito tempo, que é a coisa que estou fazendo, mas entre a minha chegada aqui em 2002, eu fiz uma série de coisas, além de publicar. Continuei a Fábrica de Ideias, se tornou um programa anual, um curso avançado, chegamos a ter uma bolsa da CAPES regularmente, tentamos configurar, nunca conseguimos, como escola de altos estudos, mas é uma coisa que é um pacote, é uma coisa que funciona. Esse ano a Fábrica de Ideias vai ser em São Luís do Maranhão, porque o governo do Maranhão nos apoia, concretamente. É caro ir para o Maranhão, vai ser 50 alunos, dos quais são 15 maranhenses e 35 do resto do Brasil. E o tema vai ser desigualdade e política e tecnologia do patrimônio. Então vamos trabalhar com isso. Tecnologia e política do patrimônio. Sim. Você também está envolvido, né, no projeto lá do Museu Digital. Exato. Então, além da Fábrica de Ideias, surgiram duas vertentes de pesquisa importantes. Uma associada muito à necessidade de produzir munição para o país afro, que pesquisa no próprio continente africano, e tentativas de intercâmbio e transferência de conhecimento rumo a contextos africanos em crescimento, como programa de pós-graduação em Ciências Sociais de Cabo Verde, tentar criar um primeiro mestrado em Ciências Sociais e Humanas na Guiné-Bissau, e vários programas do qual o Museu Digital tem sido um instrumento de reflexão crítica sobre o patrimônio e a preservação do patrimônio. Tem presença desses países, das ex-colônias portuguesas aqui em Salvador? Tem. Ontem tivemos, inclusive... Porque assim, no Rio você tem claro. cabo-verdianos, angolanos, né? Aqui temos nosso curso, aqui, nosso programa, temos alunos angolanos e guineenses, por enquanto, mas já tivemos cabo-verdiano, tem um professor cabo-verdiano, professora guineense. Esse é um lugar em Salvador bastante internacional. Ontem tivemos aqui vários, porque tivemos uma celebração da revolta dos malês com a comunidade islâmica de Salvador até 9h30 da noite, muito interessante. Sim, muito interessante. Porque descobrimos que dos 500 muçulmanos de Salvador, 90% são brasileiros natos. E boa parte estavam aqui, de várias confrarias, maioria sufi, mas é interessante. Que está dizendo, tem toda essa vertente africana, eu tenho pesquisado
em Cabo Verde, política do patrimônio, com relação à escravidão. Tenho feito uma pesquisa etnográfica em 3 feiras, em Dakar, Bissau e Praia, em Cabo Verde, sobre feiras africanas, que foi publicado recente, feiras e globalização. Então, essa parte africana tem me sensibilidade. E depois tenho me apaixonado pela biografia de Eduardo Mondlane, que é uma coisa que eu publiquei na Vibrant, e agora estou transformando aquilo num livro, porque me tornei de fato um pouco biógrafo di Mondlane, não porque eu quero, mas porque a família agora me bombardeou isso. In un contesto come Mozambique che agora tem uma guerra de memória forte. Então, isso está me tomando. Estou com 2 projetos de livro. Você tinha já conhecido a Janet? Eu conheço ela pessoalmente, conheci essa entrevista, que é maluca a entrevista dela, mas ela é maluca. E ela inclusive está com Alzheimer, já estava antecipado já lá. Mas que está dizendo... Estou escrevendo 2 livros, um sobre Eduardo Mondlane e Ciências Sociais, em inglês, e este sobre a galáxia lombrosa América Latina, em italiano, que depois vou poder ter para o português e para o inglês. E estamos publicando um livro coletivo, eu e Claudio Furtado, chamado The Struggle for Memory, um livro que vamos fazer em inglês e português, sobre celebrando os 50 anos de independência da África, todas as várias lutas de memória em torno de museus, pais da pátria, artefatos, túmulos dos heróis, que tem em vários países africanos. Então, isso, por enquanto, essas são as atividades internacionais. Não faltam propostas de fazer mais coisas, mas acho que 2 livros mais uma coletânea, por enquanto, é suficiente. Cheio de planos no momento. No, além do fatto che continuo a dare aula, continuo a dare aulas, agora, per esempio, in novembre vou para Bayreuth, na Alemanha, já estive lá, um centro sudafricano, diria o mais florido financeiramente da Europa, agora está na Alemanha, tudo está na Alemanha hoje em dia. A Holanda minguou, a Alemanha surgiu, muitos colegas holandeses estão aplicando para a Alemanha, porque estamos tentando, por meio da fundação, eu falo alemão também, por meio da, porque é muito próximo do holandês, por meio da fundação Volkswagen aplicar, pedir uma bolsa para mais 3 anos de fábrica de ideias, para transformar em um curso itinerante, que seria primeiro ano aqui, segundo ano em Bayreuth, terceiro ano em Maputo. Tem que ter recursos. Se os alemães não dão recursos, felicidade. Eles me chamaram para isso. Temos um projeto com os Estados Unidos, quando estive agora no Western, propus um projeto de criação de um portal, eventualmente abrigado no nosso museu digital interativo. Coleção lá, africana, né? É muito bom, a Melville Heskowitz Library, Africana Library, é lá que eu fiquei. A convite dele, porque hoje em dia, o fato de eu falar inglês e poder ministrar aulas em inglês e conferência me ajudou, porque eu sou financiado pelo Yankee Dollar. Não podemos pagar 4-1 nenhuma passagem nem nada. Eu fui lá. Essa é uma relação, de fato, que nós vai voltar a ser uma relação dolorida com os Estados Unidos, não é? Que uma coisa é com dinheiro teu, uma coisa é quando te pagam eles. Quando te pagam, quem paga manda. Você não, você não cuspe no prato de sopa que te oferecer. Quem vai falar mal dos Estados Unidos? Da taxa de câmbio, né? Quem vai falar mal dos Estados Unidos? Eles te pagam as diárias, o hotel, a passagem. Mas eu estive lá recente e propus a eles uma plataforma interativa em torno do caso de Eduardo Mondlane, que morou 3 anos nos Estados Unidos, lá foi docente, e para pensarmos em reconstrução de biografias por meio de curadorias coletivas e uma plataforma online para a leitura múltipla de documentos e curatoria coletiva de documentos, onde a biografia deixa de transformar em uma forma de onanismo intelectual, pelo qual você se torna a alma do finado, entende? E acompanha a pessoa, se torna um especialista por outro ser humano, é uma coisa mortífera. E se torna uma coisa interdisciplinar, multifacetada, multilocal, sobre pessoas que, como online, têm arquivos, sobre os quais tem arquivos em russo, em chinês, em inglês, em português, na PIDA, muita coisa, que para ser interpretado tem que ser lido por diferentes contextos. Se eles toparam, fazer negócio com os americanos tantos anos é difícil, porque eles querem ter direitos autorais, copyright, uma vez que elaboram uma plataforma, nada de domínio público. Mas vamos ver, crescer recursos para isso. Está investindo muito nesses projetos.
A ideia pelo Museu Digital, de explorar um pouco a questão da generosidade digital. Já estamos em um mundo que me angustia pelo fato de se publicarem muito mais livros do que antes, mas a arqueologia desses livros, é possível que tudo é digital, some. Dizem que o Pentágono tem isso, mas nós, como os mortais, não temos como fazer a reconstrução. O trabalho que estou fazendo para Melville Herskovits aqui na Bahia, o Franklin Fraser, as cartas, o intercâmbio, ou até Pearson, coisa mais recente. Hoje não é possível. Eu tive recentemente no Marvin Harris Papers, outra pessoa interessante, mas tive o prazer de conhecer aqui, no Smithsonian de Washington. Marvin Harris escrevia pra caralho. Este mundo cheio de livros, mas cuja história social é difícil de traçar. Por outro lado, a internet permite pensar em intercambiar lista de perguntas, contatos. Os próprios entrevistados hoje querem se mostrar muito mais do que antes, né? Porque é um mundo muito, não há mais intimidade a não ser aquela revelada, né? Então vale a pena refletir sobre isso. Estou preocupado com a história das ciências sociais no mundo digital, o que será no futuro. Deveria te preocupar também, por sinal. Mas como nós podemos fazer que se mantenha algum tipo de arqueologia do saber? Entende? Eu acho que talvez o fato de manter essas coisas de alguma forma possa funcionar e depois criar uma cultura do compartilhar. A questão-chave não é só colocar na internet e dar acesso, é como manter ao longo do tempo isso. Não, claro. Né? Essa é uma grande dificuldade. Garantir a continuidade do suporte, todo um debate grandíssimo. Acesso, né? Tem muitos links que você vai visitar, não existem mais, não funcionam mais. Não, nós, por exemplo, no Museu Digital, nós fizemos escolhas como instalarmos, demoramos muito tempo, mas funcionamos dentro do repositório digital da UFBA para garantir continuidade. Entramos na rede da memória virtual da Biblioteca Nacional, a ideia que doa digitalmente para o museu, o documento fique. Mas eu quero induzir a doação digital de documentos. E os antropólogos também, os cientistas sociais, têm que aprender a doar em vida, porque nós somos ótimos, então quando morremos. Nossas viúvas se desfazem de tudo e doam. Nos Estados Unidos, quando você começa a ter câncer, ele começa a fazer muitas visitas em casa. Né? Tem funcionário que vai lá meio... E aqui no Brasil, você sabe, a memória da antropologia brasileira é diminuta. Tem uma pequena coisa no Museu Nacional, tem um museu lá, o Museu da Ciência, mas quase nada. As coisas se perdem. Mas se nós, o que você está fazendo é louvável, mas tentarmos trabalhar com a memória dos antropólogos velhos, mas ainda em vida, já ajudaria muito. Bom, Lívia, sim, eu não quero já ocupar mais. Tá? Não. O teu concurso circular vai ser quando? Vai ser 12 de julho, inshallah. Porque depende de... Acho que eu vou conseguir preparar toda a documentação para aquelas datas, com as férias no meio. Mas hoje em dia, com todo respeito, quem é que não se torna titular? Porque o socialismo do titular, antigamente era uma coisa muito mais complexa. Hoje é a última promoção da carreira. Claro, que se tem alguma produtividade, mas não é um grande ato de coragem. Entende? Bom, mas para quem voltou como adjunto 1, é muito importante. Sim, ganha um prêmio de resistência por perseverança na disciplina. Mas eu tentei fazer coisas interessantes. E sobretudo, estou cheio de vontade de continuar a inovar e inventar coisas. Gostaria que essas invenções fossem mais e mais coletivas. Começa a pensar menos e menos que a melhor parte da nossa inteligência se efetiva sozinhos. Começa a pensar que a inteligência precisa do diálogo no momento.